O que é destaque nesta edição? Tragédia na Colômbia. Brasil amanhece de luto. Cai avião que levava a delegação da Chapecoense para o primeiro jogo da decisão da Copa Sul-Americana. 76 pessoas podem ter morrido no acidente. Conmebol cancela a final da Copa Sul-Americana. CBF manifesta solidariedade e ainda não sabe como ficarão os jogos da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Cai o PIB do Amazonas em nível Brasil. Renda per capita ainda é maior da região norte. Melo quer que a CPI da FEAM investigue o governo de Eduardo Braga. Câmara garante desarmar nesta terça a bomba do Caixa 2. 25 líderes mundiais são esperados no funeral de Fidel. Obama não vai. Motorista de ônibus é baleado após discussão com motoqueiro no bairro da Compensa. Começa agora o Jornal da Manhã. 5:47. Previsão do tempo. Temperatura máxima de 35 graus. Probabilidade de 60% para chover 10 milímetros. Essa é a previsão do Clima Tempo para hoje em Manaus, que amanhece com 25 graus de temperatura. A umidade do ar é de 76%. Os ventos estão com 6 km/h de velocidade. Terça-feira, 29 de novembro. É o 333º dia do ano. Faltam 32 para acabar 2016. Dia de São Saturnino. Comemoramos ainda o Dia Internacional de Solidariedade com o povo palestino. Desde o dia 24 que o Rio Negro está parado. Seu nível em relação ao mar continuava ontem em 27 metros e 82 centímetros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está operando sem restrições para pousos e decolagem. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1633, Vicente de Paulo e Luísa de Marilac fundou a Companhia das Filhas da Caridade. 1807, transferência da corte portuguesa para o Brasil. João VI de Portugal foge de Lisboa ante o avanço das tropas de Napoleão durante a Guerra Peninsular, transferindo a corte portuguesa para o Brasil. 1877, Thomas Edison demonstra seu fonógrafo pela primeira vez. 1899, é fundado pelo suíço Hans Gamper o Futebol Clube Barcelona. 1929, o almirante norte-americano Richard Byrd torna-se a primeira pessoa a sobrevoar o Polo Sul. 1963, o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, cria a Comissão Warren para investigar o assassinato de John Kennedy. 1967, Guerra do Vietnã. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert McNamara, anuncia sua renúncia. 1988, Brasil e Argentina assinam o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento, que estipula um prazo para a criação de uma área de livre comércio entre os dois países. 1990, Guerra do Golfo. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprova 2 resoluções para restaurar a paz e a segurança internacional, caso o Iraque não retire suas forças do Kuwait e liberte todos os reféns estrangeiros até 15 de janeiro de 1991. 2013, voo linhas aéreas de Moçambique 470 cai na Namíbia, matando 33 pessoas. Agora 5:49. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Eduardo, vamos começar falando aqui sobre esse acidente, essa tragédia que aconteceu na Colômbia e que eu estive aqui durante toda esta madrugada cobrindo, trazendo informações, e vamos às últimas. Vamos começar falando sobre essa tragédia que é o assunto de hoje, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Por tratar-se de uma tragédia aérea. Autoridades colombianas falam em 76 mortos no acidente aéreo com a delegação da Chapecoense na madrugada desta terça-feira na cidade de La Unión, próximo a Medellín, na Colômbia. A informação é do general José Acevedo Ossa, da polícia local, responsável pelo resgate. Não há confirmação sobre quem são as vítimas. Segundo Ossa, somente 6 pessoas sobreviveram a essa tragédia. 3 deles são jogadores da Chapecoense. O lateral esquerdo Alan Rochel, além dos goleiros Danilo e Foman. As informações são de hospitais da região e de familiares dos próprios jogadores. O prefeito de La Serra, município próximo ao local da tragédia, por sua vez,
e informou que o acidente deixou 25 mortos, com 5 sobreviventes confirmados após as primeiras horas de resgate. Há 5 pessoas resgatadas e 25 cadáveres identificados em uma zona de acesso muito difícil, afirmou Osório. No voo estavam 81 pessoas, incluindo 72 passageiros e 9 tripulantes. No total eram 48 membros da Chapecoense, incluindo 22 jogadores, 21 jornalistas e 3 convidados, além da tripulação. O modelo do avião é o Avro Regional Jet 85, também conhecido como Jumbolino, de matrícula CP 2933, produzido pela British Aerospace. O avião tem lugar para 95 pessoas, mas segundo as autoridades colombianas, tinha 72 passageiros e 9 tripulantes no momento do acidente. Alguns atletas da Chapecoense não viajaram com a delegação. A lista inclui os seguintes jogadores: Neném, Demerson, Marcelo Boeck, Andrei, Ioran, Martinus, Nivaldo e Rafael Lima. Eles não vinham sendo utilizados pelo treinador Caio Júnior. Entre todo o time, o goleiro Nivaldo é o mais antigo do elenco e está no grupo desde que a equipe estava na Série D. O prefeito de Chapecó, Luciano Burigon, também não estava no voo. Ele estava na lista como convidado do clube para a viagem à Colômbia. Mas 2 integrantes da lista, Rodrigo Ernesto e Pablo Castro, também não estavam nesta aeronave. Ambos cuidam da logística do time. Chegaram antes e estavam no aeroporto para o receptivo. A direção da CBF divulgou ainda há pouco uma nota oficial lamentando o acidente com o avião que transportava a delegação da Chapecoense em Medellín, na Colômbia, onde a equipe catarinense disputaria a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Nacional de Medellín. A CBF manifesta sua consternação com as notícias que chegam da Colômbia, dando conta de um acidente com um avião que transportava a delegação da Chapecoense, jornalistas e convidados, a caminho do primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, afirma parte do comunicado. Segundo a nota, a diretoria da CBF já entrou em contato com a Conmebol e representantes da Chapecoense para saber mais informações sobre o grave acidente. Estamos em contato com a Conmebol, autoridades locais e representante do clube em busca de mais informações antes de quaisquer possíveis medidas quanto ao andamento do futebol brasileiro. Desde já, manifestamos a nossa solidariedade e direcionamos nossas orações aos passageiros e tripulantes do voo. Daqui a pouco traremos mais detalhes, mais notícias atualizadas acerca deste grave acidente acontecido na Colômbia e com este avião onde estava a delegação da Chapecoense. E vamos às nossas notícias. Já tiveram início os trabalhos de recuperação da M10, que encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade. Os reparos estão sendo realizados a partir de Itacoatiara. E falando em estrada, eu converso com o repórter Alberto Pellegrini para saber como está o trânsito neste instante em nossas principais ruas e avenidas. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, as principais vias da cidade por onde já passamos, na zona norte e zona leste da cidade, a movimentação é muito intensa, Paulo, porque a maioria dos trabalhadores do Distrito Industrial moram nessas duas zonas, e com isso, mais de 500 ônibus passam pela Avenida Grande Circular e também pela Avenida Camapuã, pela Avenida Alameda Cosme Ferreira, ônibus do Distrito Industrial, os ônibus do transporte especial passam por esses locais, Paulo. É bom que se diga, para você ter uma ideia, que a frota do transporte especial que leva os trabalhadores para o distrito a frota é maior que a frota do transporte convencional em Manaus. E com isso é muito carro na pista nesse momento, mas nenhum tipo de acidente registrado, tudo tranquilo na Avenida Grande Circular, principalmente onde recebe o maior fluxo de veículos. Não se pode dizer que a cidade viveu noite de tranquilidade, porque muitos acontecimentos estão aí todos os dias, e principalmente no que se relaciona à bandidagem, que não dá sossego à polícia. Mas Pellegrini, um motorista de ônibus, discutiu com o motoqueiro, ele chegou a sair do ônibus, foi discutir com o motoqueiro, levou um tiro no rosto, foi isso? Pois é, Paulo, até porque houve um pequeno toque do ônibus na motocicleta, né? O ônibus bateu na motocicleta, daí os dois, né? O motorista desceu, foi ver o que tinha acontecido, daí começou uma discussão, essa discussão ficou acalorada e o motoqueiro estava armado,
sacou a arma, deu 2 tiros no motorista. Um dos tiros, Paulo, atingiu o olho do motorista do ônibus. Ele, bastante ferido, ainda subiu no ônibus, levou o coletivo até o SPA Juventina Dias, depois foi transferido ao pronto-socorro João Lúcio, e a notícia que temos é que ele está em estado grave. Lamentável este incidente acontecido, já que essa discussão em trânsito não leva a nada, não é, Peregrini? Eu ainda peço desculpa, mesmo que eu tenha razão. Pois é, e vem acontecendo muito, né, Paulo? Essa questão de as pessoas mostrarem arma pro outro, começa a discutir no trânsito, de repente um baixa o vidro e mostra a arma. Isso tem acontecido mas muito em Manaus. Outros descem do carro e vão pra briga. A situação no trânsito realmente é muito complicada. E depois, quando mata e é preso, eu estou muito arrependido, né, Peregrini? Grande arrependimento. Arrependido e o outro enterrado. Aí não adianta nada. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada na cidade. Peregrini, algum destaque na área policial? Pois é, Paulo, daqui a pouco a gente vai trazer aí muitas informações. A gente vai dizer também, Paulo Guerra, que ontem foi presa uma mulher de 19 anos e uma senhora de 42 anos de idade, mãe e filha. As duas resolveram encher o pote, Paulo Guerra. Foram tomar umas, a filha de 19 e a mãe de 42 anos. Sendo, Paulo Guerra, que essas duas deixaram uma criança de apenas 3 anos em casa, né? Junto com uma outra pessoa que tem problemas mentais. Paulo, a criança começou a chorar muito, parece que caiu da cama e os vizinhos ficaram revoltados, chamaram a polícia chegou no local, chegando lá, a criança estava caída da cama, foram atrás das duas, e as duas foram presas por abandono de capaz. Elas já estavam para lá de embriagadas em Umbá. Daqui a pouco a gente conta os detalhes dessa história. Peregrini, aquela mulher que foi encontrada nas matas da UPAM foi identificada, não é? Ela é uma vendedora de cosméticos, 3 filhos, inclusive um de 9 meses. Saiu de casa, disse que estava num karaokê e deixou o marido com os filhos em casa. Não deu para entender bem. Há uma informação de que ela teria saído com 2 homens, não se sabe se em carro ou numa motocicleta. O certo é que ela depois apareceu morta, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, informações ainda desencontradas, a polícia já tem aí essa linha de investigação, Paulo. Essa mulher que foi encontrada com sinais de estrangulamento e sinais de estupro e com as roupas rasgadas, ela estava despida. Entretanto, as roupas que ela usava estavam rasgadas próximo ao corpo, como nós já noticiávamos ontem. Alberto Peregrini está daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta, Paulo, com essas e outras informações. Eduardo, temos aqui outras informações acerca desse acidente acontecido na Colômbia, com a delegação da Chapecoense. Há informação de que um jornalista e um comissário sobreviveram a esse acidente. E ainda não há identificação das vítimas fatais, as pessoas que morreram nesse grave acidente aéreo. O que se sabe é que é muito difícil chegar ao local, nem helicóptero pode chegar lá no local, que é de difícil acesso, entre montanhas, e a temperatura no momento lá, o tempo está quente lá, Eduardo, 5 graus. 5 graus. 5 graus. Frio, muito frio naquela região. 5h59 em Manaus. Os agentes de combate às endemias vão se reunir em Assembleia Geral neste dia 30, às 9h, no auditório da Assembleia Legislativa. Na pauta, assuntos que vêm afetando a classe, como informa o presidente do Sindigente, Lorisval Pereira. Desde o início dessa madrugada que eu estou aqui cobrindo esse acidente acontecido na Colômbia envolvendo a delegação da Chapecoense. E vamos conferir a lista, Eduardo e ouvintes do Jornal da Manhã, dos jogadores que estavam a bordo deste avião. Jogadores, os goleiros Danilo e Foma, que segundo informações sobreviveram. Os laterais Jimenez, Denner, Alan Ruschel, que também teria sobrevivido, e Caramelo. Os zagueiros Marcelo, Felipe Machado, Diego e Neto. Os volantes Josimar, Gil, Sérgio Manuel e Matheus Biteco. Os meias Kleber Santana e Arthur Maia. Os atacantes Kempis, Ananias, Lucas Gomes, Tiaguinho, Bruno Rangel e Canela. Agora a comissão técnica. O técnico treinador Caio Júnior, auxiliar técnico Duca, preparador físico Anderson Paixão, preparador de goleiros Boião, fisiologista Cezinha, médico Dr. Márcio,
fisioterapeuta Rafael Gobato, analista de desempenho Pipe Grotz. E a imprensa internacional está dando destaque a este acidente. Imprensa internacional repercute o acidente aéreo envolvendo a Chapecoense. E daqui a pouco teremos mais informações atualizadas sobre esse acidente que matou 76 pessoas no início da madrugada de hoje. Temos informações agora do sudoeste do estado, Hélio Ramos. Paulo, amigo da Difusora, é rápido, Paulo, só fazer uma nota. Nós passamos aqui no município de Carabari. Verificamos aí o que os ouvintes pediram para a gente fazer uma reportagem. O Hospital da Suzano, município de Carabari, no Juruá, não vem funcionando muito bem. O atendimento na emergência é feito por funcionários comuns não habilitados. O paciente chega, fala sobre o que sente, elas aplicam um remédio para dor, Paulo, é o que tem, e pronto, manda o paciente ir embora. A pessoa vai embora e pronto, fica por isso mesmo. Acompanhamos a senhora Maria de Nazaré Fernandes Ribeiro, de 22 anos, que caiu e machucou a perna. Com fortes dores, foi levada ao hospital, sofreu mais de 2 horas na sala de emergência e não foi atendida. Passaram apenas um gel e mandaram ela aguardar o rapaz do raio-x aparecer, o que não aconteceu. Ela entrou às 7 horas e saiu por volta das 9 horas com a perna do mesmo jeito, Paulo, sem sofrer o atendimento e nem sequer o raio-x foi feito na perna dela. Também, Paulo, o médico raramente aparece aí na emergência, só se for um caso mesmo de morte, caso muito urgente, para que as pessoas liguem para os médicos para que eles apareçam no hospital para prestar o atendimento. Para fechar, Paulo, na entrada tem um bebedouro velho enferrujado, um senhor com uma bota, uma bermuda, uma camisa, que é o atendente, o vigilante, o recepcionista, é tudo esse rapaz. Procuramos alguém no hospital, passamos por todos os corredores, não encontramos ninguém para dar nem sequer o bom dia. Leva essa informação a Suzana, que eu não sei se conhece a realidade do hospital do município de Carauari, que presta no máximo o atendimento básico neste momento. Volta a Manaus, Hélio Ramos, ao vivo, Jornal da Manhã, com a informação do município de Carauari. Bom dia, Paulo. Bom dia, Hélio, 6h08. Vamos agora a Manacapuru, onde está José Alberto Zegdeg. Paulo Guerra, aqui em Manacapuru, o time do Princesa Solimões, o clube com o maior destaque do futebol dentro do município, deverá perder o seu maior colaborador nos últimos tempos do próximo ano. O anúncio foi feito por Rafael Madinho, um dos maiores protagonistas e defensores do time na era moderna do futebol. O jovem empresário, que em momentos difíceis do time carregou nos ombros uma das cargas mais pesadas, que é o lado financeiro, e as duras penas, foi quem levou o time a se destacar no cenário esportivo em vários momentos do certame futebolístico. Rafael Madinho, que sempre teve cadeira cativa nos assentos da diretoria do time, disse esta semana que chegou ao fim sua jornada no Tubarão do Norte. Com ele leva também o presidente do time, Olofene Leite, o Loló, que juntos farão a chamada do edital nos próximos dias, a eleição para o novo presidente e nova diretoria. Madinho agradeceu a todos que apoiaram o time durante sua estada à frente do clube e disse sair com o sentimento do dever cumprido, deixando o clube com um calendário ótimo para o ano que vem, como a Copa do Brasil, Série D, Campeonato Amazonense, e de quebra um repasse de R$280 mil em janeiro devido à vaga conquistada na Copa do Brasil. Sem contar com a documentação todo em dia, coisa que é difícil se encontrar em muitos clubes. Rafael Madinho afasta da direção do clube, mas não dos estádios onde o Tubarão do Norte jogar. Torcedor apaixonado, como sempre, só não deverá interferir nos assuntos do clube. Nós aqui sentimos muito pela delegação do Chapecoense, esse time que esteve aqui em Manacapuru jogando contra o Princesa dos Solimões. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h10 em Manaus. Os bairros Colônia Santo Antônio, Terra Nova 1 e 2, Novo Israel, loteamento América do Sul, Jesus Me Deu, Condomínio Alegro, Canaã, Celebridade, Parte Alta do Conjunto Manoa, ficarão sem abastecimento de água até pelo menos às 15 horas de hoje. O motivo da suspensão do serviço prestado pela Manaus Ambiental se dá pela manutenção na rede elétrica do Colônia Santo Antônio, que a Eletrobras Distribuição Amazonzeriza desde as 9 horas de ontem. É muita manutenção. Pais, alunos e professores das 8 unidades do Colégio Militar da Polícia Militar realizaram manifestação ontem na Praça Eliodoro Balbi, a Praça da Polícia, contra a recomendação do Ministério Público para que não sejam cobradas taxas dos pais de alunos dos colégios da Polícia Militar. Segundo a Associação dos Pais e Mestres, cerca de 200 pessoas participaram do ato. O dinheiro é usado para a manutenção dos ar-condicionados, compra de água para a escola quando falta e outros serviços, disse Gisele,
acrescentando que a associação não é formada por policiais, mas sim por pais de alunos, professores e pedagogos das escolas. A Polícia Militar informou por meio de nota que as cobranças não são feitas pelos diretores das escolas, mas sim pela Associação dos Pais e Mestres, que se trata de uma instituição privada. O Ministério Público da Saúde lançou concurso público com 102 vagas para vários estados, sendo 21 oportunidades para o Amazonas em cargos de nível superior, com salários de até R$6.200. O certame realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional, o IDECAM, e o edital foi publicado na edição do Diário Oficial da União desta segunda-feira. Estão disponíveis vagas para administrador, contador e analista técnico de políticas sociais. Este último cargo é disponível para qualquer formação de nível superior. As 102 vagas são distribuídas nos 34 distritos sanitários especiais indígenas. No ato da inscrição, o candidato deve optar pelo DCEI de sua preferência. No Amazonas, as 21 vagas estão distribuídas no DCEI de Manaus, Alto Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, Alto Rio Solimões, Tabatinga, Médio Rio Purus, Lábrea, Médio Solimões e afluentes Tefé, Parintins e Vale do Rio Javari, em Atalaia do Norte. Vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, recebemos a informação nesse momento de que um corpo fora encontrado na Avenida Danilo Matos Areosa, área do Distrito Industrial. Esse corpo estaria dentro de uma caixa de isopor. Nós estamos em busca de informações mais detalhadas, Paulo Guerra, inclusive vamos até o local desse possível corpo que foi encontrado dentro de uma caixa de isopor. Nós já estamos em contato, Paulo Guerra, estamos aí em busca de mais informações, mas as primeiras informações são essas, Paulo, de que um corpo foi encontrado agora há pouco na rua Danilo Matos Areosa, área do Distrito Industrial. Vamos trazer informações atualizadas daqui a pouco com Alberto Peregrini. Um corpo teria sido encontrado dentro de um isopor. A Comissão Executiva das Escolas de Samba de Manaus, CESMA, está preparando grande festa em homenagem ao Dia Nacional do Samba, 2 de dezembro, que é sexta-feira. E nada melhor para brindar essa data que o lançamento do CD oficial com os sambas enredos para o Carnaval de 2017 de todas as escolas filiadas. O lançamento vai acontecer no Almirante Hall, no bairro de Santo Antônio, a partir das 22 horas. A emissão de documentos é um dos pilares da primeira Feira do Trabalho e Empreendedorismo, marcada para os dias 2 e 3 de dezembro no Centro de Convivência Padre Pedro Vinhola, na Cidade Nova. Na ocasião, os interessados poderão emitir carteira de trabalho, primeira e segunda via, certidão de nascimento, carteira de identidade e cadastro de pessoa física. Promovida pelo governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho CETRAB, a primeira edição da feira acontece das 8 às 14 horas na sexta-feira e das 8 ao meio-dia no sábado. No dia 7 de dezembro, de 8 às 12 horas, no Centro de Convenções Vasco Vasques, o governo do Amazonas irá realizar o Inclusão em Ação, um evento em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é celebrado no dia 3 de dezembro. As ações serão desenvolvidas pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Fundo de Promoção Social, demais entes da estrutura do governo e as organizações da sociedade civil. Agora 6h14 em Manaus. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, oficializou na manhã de ontem a entrega simbólica das carteiras do Plano de Saúde Apivida para os servidores da educação. Pela primeira vez, mais de 29 mil servidores de todo o estado estão aptos a utilizar o plano de saúde médico e odontológico com valor de contrato. Encerra nesta terça-feira o prazo de inscrições para o processo seletivo de alunos aos cursos técnicos dos campi do interior do Instituto Federal do Amazonas, UIFA. São oferecidas 1.900 vagas para os cursos técnicos, sendo 1.100 para a modalidade integrado e 800 vagas para o subsequente na cidade de Coari e Itacoatiara, apenas integrado, Humaitá, Lábrea, Manacapuru e Maués, apenas integrado, Parintins, Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas neste site do IFA. www.ifam.edu.br. O Eduardo disse www.ifam.edu.br. Os candidatos que não possuem acesso à internet deverão ir até o campus da sua cidade no horário das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas.
Alguns campi estenderão o atendimento até às 21 horas. O EA disponibiliza cartão de confirmação do vestibular nesta sexta-feira. Larissa Balheiro vai trazer os detalhes. Que vão fazer as provas de conhecimentos gerais do vestibular da UEA vai estar disponível a partir desta sexta-feira, dia 2 de dezembro. A prova será aplicada no dia 11 de dezembro em Manaus e nos municípios do interior do Amazonas. A coordenadora do processo de ingresso da UEA, Adriana Silveira, explica como o candidato pode ter acesso ao cartão de confirmação. Então, para a prova do dia 11, a primeira atenção que os candidatos devem ter é em relação ao cartão de convocação para a prova, que vai estar disponível a partir do dia 2 no portal da UEA, www.uea.edu.br, no link vestibular. O candidato pode acessar o local de prova com o seu número do seu CPF e obter todas as informações. É importante que ele fique bem atento ao local de prova. A prova será realizada a partir das 13 horas, horário de Manaus. A Comissão de Ingresso do Vestibular alerta para o fechamento dos portões de acesso aos locais de prova, impreterivelmente às 12 horas e 50 minutos, horário de Manaus. O resultado final do vestibular e do sistema de ingresso seriado vai ser divulgado no dia 19 de dezembro. Para quem não lembra, no dia 23 de outubro, a gestão superior da UEA anulou a prova de conhecimentos gerais em razão do apagão que ocorreu em parte do Amazonas e prejudicou, em graus variados, os candidatos do certame. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. 6h17 em Manaus. A Secretaria de Estado de Proteção e Orientação ao Consumidor Procon Amazonas vai divulgar hoje o balanço das ações de fiscalização realizadas no período de 17 a 25 de novembro relacionadas ao Black Friday. Ao sair em defesa da gestão dos recursos da Agência de Desenvolvimento e Fomento AFEM, o governador José Bento do PROS afirmou neste fim de semana à coluna do Sim e Não do jornal A Crítica que quer que a CPI da AFEM investigue também os governos de Eduardo Braga do PMDB. Segundo ele, hoje a agência empresta dinheiro para pobre. Braga financiava ricos, disparou Melo. Quero que tenha realmente uma CPI para apurar o governo Eduardo Braga e o meu. E a gente vai ver onde é que está a verdade, declarou. A diretoria da FEAM foi afastada pelo governo depois que o Ministério Público do Estado, o Tribunal de Contas e a Controladoria Geral da União iniciaram investigação sobre um investimento de 20 milhões aplicado pela FEAM em cotas do Fundo de Investimentos em Participações Expert do Rio de Janeiro. O Amazonas perdeu participação de 0,1% no Produto Interno Brasileiro, PIB, e fechou 2014 com riquezas de 86,66 bilhões, conforme apontam os dados das contas regionais 2014, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nesta segunda-feira. O Amazonas teve o sexto menor crescimento entre todo o Brasil. Em 2013, o Amazonas registrou um PIB de 83,25 bilhões. Naquele ano, o estado tinha participação de 1,6% do PIB nacional e ocupava a 15ª posição no ranking nacional. Considerando a população de 3,87 milhões de pessoas, o Amazonas registrou um PIB per capita de R$ 22.373,36 em 2014, aponta o IBGE. O resultado é o maior da região norte, está à frente de todos os estados do Nordeste e é o 12º do país. Segundo o IBGE, o Amazonas está mais próximo dos maiores PIBs per capita brasileiros em função do polo industrial de Manaus, que concentra 2,8% das indústrias de transformação do país em 2014. Polícia. Peregrinos confirmam um corpo foi encontrado esquartejado aonde? Pois é, Paulo Guerra, essas informações, ainda essa que eu te falei, da Danilo Matos Areosa, Paulo Guerra, informações ainda preliminares, não se sabe se é esquartejado ou não. Departamento de Perícia Técnica, Instituto Médico Legal e a nossa unidade externa em deslocamento ainda. Essa ocorrência dá-se, Paulo, nesse momento, na Avenida Danilo Matos Areosa, Distrito Industrial 2, ali nas proximidades, depois ali do Colégio Adventista, de que entra para a FUCAP, da FUCAP em diante, Paulo, foi por ali que aconteceu esse encontro de cadáver. As autoridades policiais estão em deslocamento nesse momento, já a Polícia
Polícia Militar já chegando também na área, Paulo. Essa informação é absoluta primeira mão. Daqui a pouco a gente vai confirmar realmente de que se trata de um corpo, se é de um homem, se é de uma mulher ou qualquer coisa assim, Paulo. Daqui a pouco a gente vai trazer essas informações em relação a esse crime. Vamos então ao noticiário policial que aconteceu na noite madrugada, depois que o Pellegrini já pautou todo mundo. Vai, Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra. O peruano Juan Henrique Flores Munhoz, 65 anos de idade, tá muito velho, rapaz, foi preso suspeito de tráfico de droga. Isso aconteceu na rua Quintino Bocaiúva, no centro de Manaus, na tarde de ontem, segunda-feira. Paulo Guerra, de acordo com o delegado Mauro Soares, denúncias anônimas levaram até o velhinho do pó. Ele estava com 3 quilos e 400 gramas de droga, dentre elas uma barra de ox, 5 porções de maconha, a maconha tipo skunk, além de uma balança de precisão e um caderno contendo a contabilidade e o nome dos noiados. Estava lá 20 por fulano, 30 por ciclano, aquela parada toda. O velhinho já estava pronto para distribuir a droga. No momento da prisão ele estava triste, pediu um gole de café e o pedaço da barra de cocaína, que é meu irmão, muita coisa tinha, inclusive a maconha, segundo os noiados, de altíssima qualidade, a do tipo skunk, aquela que não estala e não deixa a ponta do dedo do maconheiro amarelada. Aquela maconha amarelada não tem mais valor. Eles preferem agora aquela do tipo skunk. Paulo Guerra chamou muito a atenção ontem o caso da linha 121. O motorista foi vítima de agressão quando estava dirigindo o ônibus da linha 121, quando envolveu-se um acidente de trânsito com uma moto, Paulo Guerra. Daí começou uma discussão. O motorista do ônibus tocou levemente na moto, um ficou colocando a culpa no outro, a discussão foi se acalorando e de repente o motoqueiro, numa atitude covarde, numa atitude de bandido, sacou uma arma e atirou 2 vezes contra o trabalhador, que gravemente ferido, ainda assim com um tiro no olho, com um tiro de raspão no olho, conseguiu conduzir o ônibus até ao SPA Juventina Dias, também no bairro da Compensa, onde foi atendido. Logo depois de receber os primeiros procedimentos, Paulo Guerra, como se tratava de um caso muito grave, ele foi transferido para o pronto-socorro João Lúcio, onde permanece internado até o presente momento. E as informações que temos é que o trabalhador, que o motorista do ônibus da linha 121 está em estado grave devido a esses tiros que recebeu em uma discussão de trânsito no bairro da Compensa. Muitas ocorrências estão aí acontecendo devido à briga no trânsito, muita gente perdendo a paciência, gente morrendo em relação a esse tipo de situação, Paulo. As pessoas estão aí brigando no trânsito e acabam aí sendo vítimas da própria violência. Sebastião Furtado da Silva, 54 anos, conhecido como Coroa. O Adriano Costa de Souza, 29 anos, o Barbado, e a Flaviane Paz, de 24 anos, foram presos suspeitos de envolvimento em diversos roubos, Paulo. De acordo com a delegada Fernanda Antonucci, o trio já faz parte aí de uma quadrilha organizada, especialista em entrar em casas nos bairros aí de alto padrão, Paulo Guerra. Eles entram, levam o que tem, e as pessoas que não estão em condomínio fechado estão aí a mercê desse tipo de bandidagem. E esses caras aí foram presos, essa mulher também no meio, estavam aí com armas de grosso calibre, revólveres, carros roubados e etc. Já estavam se especializando em entrar em residências aí nos diversos bairros de Manaus. Eles preferiam os bairros da Zona Sul e Centro-Sul da cidade para cometerem seus delitos. A Secretaria de Segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil nas ruas da cidade, tirando bandidos de circulação, agindo contra a bandidagem. Assim tem sido, Paulo Guerra, e na noite madrugada não foi diferente. Uma moto foi recuperada
um jovem de 17 anos apreendido. Ele estava pilotando uma moto vermelha com restrição de roubo e foi contido pelos policiais da 2ª SICOM. Os policiais da 28ª SICOM prenderam o homem que estava aí, 17 anos também, foi apreendido portando quantidade de maconha lá na rua do Porto, no bairro Colônia Antônio Aleixo. Rapaz, muitas ocorrências no bairro Colônia Antônio Aleixo. Daqui a pouco a gente vai trazer também mais informações em relação a um possível encontro de cadáver na Avenida Danilo Matos Areosa. Instituto Médico Legal, Departamento de Perícia Técnica, Polícia Civil, Polícia Militar em deslocamento nesse momento para o local onde foi encontrada uma caixa de isopor com o corpo de uma pessoa dentro da caixa. Daqui a pouco, mais informações. A polícia também recuperou outras motos que estavam com restrições de roubo, uma por policiais da 7ª SICOM, que prendeu também o Luciano Barroso Queiroz, detido numa abordagem no bairro do Crespo. Com ele, Paulo Guerra, no site do Tribunal de Justiça do Amazonas, o referido cidadão infrator possuía mandado de prisão em aberto. A polícia estava à procura dele, era fugitivo e acabou sendo preso por policiais da 7ª SICOM. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma noite madrugada das mais tranquilas. Chegávamos por volta de 5 horas da manhã, já atrasado, agoniado, chegando na sede do Instituto Médico Legal. Pedíamos o livro do Alberto Brito, que estava de plantão. Ele só balançou o dedinho. Tem nada não. Foi tranquilo. Nenhuma morte durante a noite madrugada. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, até aquele presente momento, 82 exames de corpo de delito haviam sido realizados. Mas logo depois que saímos do IML, nós recebemos a informação, Paulo, de que um corpo fora encontrado na rua Danilo Matos Areosa. Conforme já informamos nessa edição, o Departamento de Perícia, o carro-tumba do Instituto Médico Legal se deslocam nesse momento, passando exatamente na Avenida Buriti, em direção a Danilo Matos Areosa, a equipe do Dr. Jefferson Mendes de perícia e do carro do IML em deslocamento nesse exato momento. Daqui a pouco, mais informações em relação a esse encontro de cadáver, esse cadáver encontrado na Danilo Matos Areosa. Daqui a pouquinho, mais informações ainda nessa edição do Jornal da Manhã. Paulo Guerra. 6h31 em Manaus. Vamos trazer informações atualizadas sobre o acidente de avião acontecido na Colômbia com a delegação da Chapecoense. As autoridades colombianas acabam de confirmar a morte de 76 pessoas nesse acidente aéreo com a delegação da Chapecoense na madrugada de hoje, na cidade de La Unión, próximo a Medellín, na Colômbia. A informação foi inicialmente divulgada pelo general José Acevedo Ossa, membro da polícia local e responsável pelo resgate, e foi posteriormente confirmada pelo prefeito de Medellín, Frederico Gutierrez Zuluaga. As buscas foram encerradas e ainda não há confirmação oficial do nome das vítimas. Segundo Ossa, inicialmente somente 6 pessoas tinham sobrevivido à tragédia. O número oficial caiu a 5, pois um deles morreu a caminho do hospital. 3 deles são jogadores da Chapecoense. O lateral esquerdo, Alan Ruchel, além dos goleiros Danilo e Foman. As informações são de hospitais da região e de familiares dos jogadores. Estamos trabalhando também para resgatar os corpos dos mortos e entregar às suas famílias. Conseguimos resgatar 5 pessoas com vida. Quando amanhecer, vamos retirar os corpos e iniciar o processo para enviar ao país de origem das pessoas.
O procedimento do resgate de corpos estará a cargo da polícia, disse Ossa. Não há mais sobreviventes, 76 pessoas falecidas. Estamos falando de 5 sobreviventes. Socorristas trazem a informação deste lugar de muito difícil acesso. Estou fazendo a coordenação dos translados dos corpos e chamando a polícia legal. São quase 5 da manhã. Vamos trabalhar toda a noite, disse ele. Expressamos nossa solidariedade às famílias e estamos de luto. Algumas vítimas têm diferentes nacionalidades. Prestamos solidariedade total. Lamento muito, estamos solidários, é muito duro, não cabe tanta gente que está querendo trabalhar nos resgates, não cabe mais ambulâncias, mais carros, temos que valorizar o trabalho de toda essa gente, disse Zuluaga. No voo estavam 81 pessoas, incluindo 72 passageiros e 9 tripulantes. No total eram 48 membros da Chapecoense, incluindo 22 jogadores, 21 jornalistas e 3 convidados além da tripulação. O modelo do avião, o Avro Regional Jet 85, também conhecido como Jumbolino, de matrícula CP2933, produzido pela British Aerospace. O avião tem lugar para 95 pessoas, mas segundo as autoridades colombianas, tinha 72 passageiros e 9 tripulantes no momento do acidente. A Rádio Difusora está desde o início dessa madrugada comigo mesmo aqui, fazendo a cobertura deste acidente aéreo. Os números das loterias. Aqui na concurso 4.244 sorteou as dezenas 14, 18, 26, 36 e 57. O prêmio acumulou, repetindo, 14, 18, 26, 36 e 57. A quadra saiu para 129 apostadores, cada um leva R$4.478,93. O terno paga para 9.225 apostadores R$94,18. O Duque teve 206.973 apostas ganhadoras com premiação individual de R$12,30. A Loto Fácil no concurso 1441 saiu para 2 apostadores, como sempre, um de Curitiba e outro de Indaiatuba, em São Paulo. Cada um vai receber R$668.097 e de quebra 10 centavos. 14 acertos, prêmio fraco, R$861,19 para 682 apostas. 13 acertos foram 20.382 apostas ganhadoras com premiação fixa de R$20. A Loto Fácil no concurso 1441 sorteou estas dezenas: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 16, 19, 22, 23 e 25. Vamos repetir: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 16, 19, 22 23 e 25. Agora 6h37. Esportes. Jorginho não é mais o técnico do Vasco. Mesmo conseguindo o acesso de volta para a Série A do Brasileirão, ele se reuniu com a diretoria e decidiu deixar o time de São Januário. Os nomes mais cotados para ocupar a vaga são os de Cristóvão Borges e Vanderlei Luxemburgo. O técnico Cuca admitiu nesta segunda-feira que problemas particulares poderão impedir a renovação do contrato com o Palmeiras. Ao site da revista Veja, o treinador garantiu que a sua eventual saída do time não se dará por conta de propostas de outros clubes. O Vitória garantiu ontem à noite, ao vencer o Coritiba no Couto Pereira pelo placar de 1-0, a sua permanência na primeira divisão por mais uma temporada. Isso foi conquistado pela pequena sobra de pontos que obteve e, sobretudo, pelo amparo perfeito nos critérios de desempate. Destaque para Marinho, que novamente carregando um leão nas costas foi o nome do jogo, é responsável direto pelo 4º triunfo rubro-negro na competição. Com o resultado, o Leão contabiliza 45 pontos e se afasta do Internacional, supera o Sport e assume a 15ª posição, além de reduzir o saldo negativo para 1 gol e amplia o número de triunfo para 12. Desta forma, o Leão só não renovará o alvará de licenciamento do time da Série A para o exercício 2017 se perder por 3-0 para o Palmeiras no Barradão e no mesmo instante o Internacional derrotar o Fluminense no Maracanã por placar idêntico ou resultados similares, por exemplo. A final da Copa Sul-Americana é suspensa após acidente com a Chapecoense. A Conmebol cancelou na madrugada de hoje o jogo da final sul-americana de futebol devido ao acidente com o voo da equipe da Chapecoense na chegada à Colômbia. A entidade lamentou a tragédia. O time disputaria a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional nesta quarta-feira. Como vemos divulgando desde o início da madrugada, 76 pessoas morreram nesse acidente. Ainda não foi divulgada a lista oficial dos mortos, mas a delegação da Chapecoense, em sua totalidade,
Já temos aí, daqui a pouco vamos trazer a lista das pessoas que morreram nesse acidente, principalmente relacionados com a Chapecoense. Últimas notícias. Já temos aqui a lista das vítimas desse acidente acontecido na Colômbia. Sobreviventes: Alan Rochel, lateral da Chapecoense, o Jackson Foman, goleiro, Danilo, goleiro, Rafael Renzel, jornalista, e Ximena Soares, comissária. A vítima de jornalistas que estavam a bordo e que morreram: Vitorino Sherman, da Fox, Rodrigo Santana Gonçalves, também da Fox, Devaí Pascoalão, da Fox, Lilácio Pereira Júnior, da Fox, Paulo Clemente, da Fox, Mário Sérgio, também da Fox. Mário Sérgio foi jogador de futebol e era comentarista. Guilherme Marques, da Globo, Ari de Araújo Júnior, também da Globo, Guilherme Laros, da Globo, Giovanni Klein Vitória, da RBS, repórter da RBS TV de Chapecó, Bruno Mauri da Silva, da RBS, Djalma Araújo Neto, da RBS, cinegrafista da RBS TV de Florianópolis, André Podiak, RBS, repórter do Diário Catarinense, Laion Espíndola, do Globo Esporte, Rafael Valmorbida, da Rádio Oeste, Renan Agnolin, Fernando Chardong, Edson Ebelini, Gelson Galioto, Douglas Dornelles, Jaci Biavati, Ivan Agnoleto. A tripulação deste avião que caiu no início da madrugada de hoje: Miguel Quiroga, Ovair Goitia, Cizi Arias, Romel Vaca Flores, Alex Quispe, Gustavo Encina, Erwin Tumiri, Ângelo Lugo. A lista da delegação da Chapecoense: morreram nesse acidente Ananias Monteiro, Arthur Maia, Bruno Rangel, Ailton César, Kleber Santana, Marcos Padilha, Denner Assunção, Felipe Machado, José Paiva, Guilherme de Souza, Everton Kempis, Lucas da Silva, Matheus Bittencourt, Hélio Zampier, Sérgio Manuel Barbosa, William Tiago da Rocha, Josimar, Marcelo Augusto, Matheus Lucena dos Santos, Luiz Saroli, Eduardo Filho, Anderson Araújo, Anderson Martins, Márcio Core, Rafael Gobato, Luiz Cunha, Luiz Glo, Sérgio de Jesus, Anderson Donizete, Adriano Bittencourt, Kleberson Fernando da Silva, Emerson Domênico, Eduardo Preus, Mauro Stumpf, Sandro Palaoro, Plínio Filho, Gelson Merizio, Nilson Júnior, Décio Filho, Jardim Bordigon, Gilberto Tomás, Mauro Belo, Edide Marco, Davi Barela Davi, Ricardo Porto, Delfim Pádua Peixoto Filho, foram alguns dos mortos neste acidente. Durante a programação da Rádio Difusora, daqui a pouco no Valdir Correia, atualização sobre este acidente acontecido na Colômbia e que acabou quase que totalmente o time da Chapecoense. Todos morreram, quase todos morreram no acidente, apenas 3 jogadores escaparam do acidente, os 2 goleiros e um zagueiro. Temos informações das ruas da cidade, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra, uma dica de trânsito para quem está dirigindo nesse momento. Avenida Altasmirim, trecho compreendido entre a rotatória do bairro do São José e a rotatória da Samsung, a famosa rotatória do Armando Mendes. Esse trecho em direção ao distrito, muito complicado, Paulo. Houve um acidente agora há pouco envolvendo um carro modelo Corsa e uma motocicleta. O motociclista, nesse momento, a vítima no asfalto, sendo atendido por uma ambulância do SAMU. O trânsito é complicadíssimo, temos um grande congestionamento no local. Repito, é a Avenida Altasmirim, trecho compreendido entre a Bola do São José e a rotatória do Distrito Industrial ali da Samsung e direção a quem vai para o distrito. Muito congestionamento. Quem puder, evite essa área. Paulo Guerra, aí confirma-se a informação de um corpo encontrado na rua Danilo Matos Areosa. É bem próximo ao clube da Asframa, por trás da Suframa. O corpo trata-se de um homem que está jogado dentro de uma caixa
de isopor enrolado em um lençol, veste um short branco e até o momento não foi identificado. Uma viatura da Polícia Militar está no local e aguardando a chegada do carro do IML e dos profissionais de perícia. Confirma-se, portanto, Paulo, nesse momento, a informação que passamos agora há pouco, que um corpo foi encontrado no Distrito Industrial. Paulo Guerra. 6h46 em Manaus. O presidente Michel Temer afirmou que o Brasil está de luto hoje e, através do Ministério das Relações Exteriores da Aeronáutica, foram acionados para tratar dessa tragédia aérea com o time da Chapecoense. O presidente lamentou essa tragédia que vitimou os jogadores brasileiros. A bolsa teve a segunda alta seguida e subiu 2,11% para 62.855,5 pontos. Já no mercado de câmbio, o dólar caiu 0,85%, está cotado em R$385. O prazo para pagar a primeira parcela do 13º salário vai terminar amanhã. Será divulgado nesta terça-feira o Índice Geral de Preços do Mercado, IGPM, a inflação do aluguel referente a outubro. IBGE divulga dados de outubro do emprego pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. No último trimestre, encerrado em setembro, o desemprego ficou em 11,8%. O ex-presidente Lula e o senador cassado Delcídio Amaral serão interrogados nos dias 15 e 17 de fevereiro. Eles são acusados de tentarem obstruir investigações da Operação Lava Jato em relação ao ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerberó. O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro abriu nesta terça-feira do mercado de futuro de Londres, cotado a $47,85, baixa de 0,8% em relação ao fechamento de ontem. O empresário Jovenel Moise, o candidato apoiado pelo ex-presidente Michel Martelly, venceu a eleição presidencial do Haiti no primeiro turno com 55,67% dos votos, de acordo com os resultados preliminares oficiais divulgados nesta segunda-feira à noite. A presidente sul-coreana Park Geun-hye, envolvida em um escândalo de corrupção, afirmou nesta terça-feira que está disposta a deixar o poder antes do fim de seu mandato previsto para o início de 2018 e anunciou que deixará o parlamento decidir seu destino. Deixarei a questão da minha saída e de uma redução do tempo de meu mandato ao que a Assembleia Nacional decidir, afirmou Park em discurso. Cerca de 1.500 migrantes procedentes da Líbia a bordo de 3 embarcações improvisadas foram resgatados no Mediterrâneo, anunciaram os guarda-costas italianos que coordenam os trabalhos de resgate. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, não viajará para Cuba para os funerais de Fidel Castro, informou nesta segunda-feira a Casa Branca, embora ainda não tenha sido informado quem vai liderar a delegação americana. Ao menos 25 líderes estrangeiros, entre eles 15 presidentes da América Latina e da África, irão às cerimônias fúnebres de Fidel, informou a chancelaria. Nesta quarta começará uma peregrinação de 4 dias com as cinzas que percorrerão 13 das 15 províncias da ilha. O Ministério da Fazenda informou na noite de ontem que o Brasil passará a integrar o Clube de Paris, organização que representa os credores internacionais. De acordo com o governo, o Clube de Paris foi reconhecido como o principal fórum para a reestruturação de dívidas soberanas, segundo o comunicado da reunião de presidente do G20 em Hangzhou, na China. Segundo o Ministério da Fazenda, a adesão será formalizada brevemente em cerimônia na qual estará presente o titular da pasta, Henrique Meirelles, representando o Brasil. Como membro pleno do Clube de Paris, o Brasil aumentará sua influência na agenda financeira internacional e nas futuras negociações de dívidas soberanas, acrescentou o governo federal. O ex-presidente Lula e o senador cassado Delcídio Amaral serão interrogados nos dias 15 e 17 de fevereiro. Eles são acusados de tentarem obstruir investigações da Operação Lava Jato em relação ao ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerberó. O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro abriu nesta terça-feira no mercado de futuro de Londres, cotado a 47,85, baixa de 0,08% em relação ao fechamento de ontem. A bancada do PSOL na Câmara protocolou um pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer, do PMDB. No documento, ele é acusado de também ter atuado para pressionar o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, para a liberação de uma obra de interesse pessoal do ex-ministro Gedel Vieira Lima na Secretaria de Governo. Para o processo ser aberto, o pedido precisa ser aceito pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro.
O deputado já declarou não ver motivo no caso para impedimento de Temer. A proposta de emenda constitucional PEC 55, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos, será votada no Senado hoje em primeiro turno. Segundo o líder do governo do Congresso Nacional, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, a proposta deverá ser aprovada no plenário por até 65 votos. Já na Câmara dos Deputados está prevista a votação do relatório aprovado em comissão especial do pacote de medidas contra a corrupção. De autoria do deputado Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, o texto criminaliza a prática do Caixa 2, com pena de 2 a 5 anos de prisão. Qualquer tentativa de iniciar a prática em eleições anteriores deverá ser barrada. Os destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Justiça determina o bloqueio de imóveis da mulher de Cabral. Folha de São Paulo. Em meio à crise, Temer diz que qualquer fatozinho abala o país. O Estado de São Paulo. 6 dias após pacto com a União, o Estado já querem rever acordo fiscal. Correio Brasiliense. Caso Ioki, Babá diz que Elise comprou serra elétrica antes do crime. O valor econômico. Governadores do Nordeste defendem direito à repatriação sem contrapartidas. Estado de Minas. Moro veta 21 das 41 perguntas da defesa de Cunha para Temer. Recife, Jornal do Comércio. PGR solicita à Polícia Federal gravações feitas por Calero. Fortaleza, Diário do Nordeste. Número de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no Ceará cai pela metade. 0 hora, Porto Alegre. Autor do impeachment de Dilma, Hélio Bicuda, adere ao Fora Temer. O Brasil Econômico. Contas públicas têm superávit de 39,6 bilhões de reais em outubro após multa da repatriação. O destaque internacional de hoje: avião da Chapecoense cai e mata 76 pessoas, dizem autoridades colombianas. Daqui a pouco mais detalhes aqui na Rádio Difusora, no programa Valdir Correia. E agora as edições impressas locais. O Agora. Família de empresário feita refém em assalto. Jornal do Comércio no Recife. PIB do Amazonas atinge 86,7 bilhões, indústria foi quem mais perdeu. Eu falei Jornal do Comércio do Recife, é o Jornal do Comércio aqui de Manaus. A crítica. Ataque à Caixa de Empresas, assaltantes apavoram empresários. Amazonas em tempo. Um mês depois, onde estão os jovens do Grande Vitória. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Larissa Balheiro, Hélio Ramos e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e supervisão técnica de Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.